Olá, muito bom dia, uma excelente semana para todos nós. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara desta segunda-feira, dia 19 de agosto de 2024. Agora você fica sabendo o que vai ser destaque nessa edição. Sessão ordinária desta terça tem início em novo horário a partir desta semana. Reajuste no teto de IPI para PCD é aprovado em comissão da Câmara dos Deputados. Pesquisa encontra substância semelhante à anfetamina em cigarros eletrônicos. Acordo entre Executivo e Judiciário busca fortalecer combate à violência doméstica. Justiça proíbe o WhatsApp de compartilhar dados de brasileiros com Instagram e Facebook para publicidade. Essas e mais notícias no Boletim Câmara que começa agora. E nós começamos o nosso Boletim Câmara de hoje com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, está bem tranquila, viu? No sentido aí para Campos do Jordão. Agora, para quem volta sentido Taubaté, já encontra um pouquinho mais de trânsito. Lembre-se de descer a serra em Grenado e cuidado principalmente no trecho de serra. Já a rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, não tem relatos de congestionamento, mas conta com bastante movimento na entrada e na saída de Ubatuba. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. A rodovia Presidente Dutra tem 3 pontos de lentidão. 2 deles, na altura de Eugênio de Melo e Vista Verde, se dá em razão do excesso de veículos na estrada. Já o terceiro ponto de lentidão, na altura do Jardim das Indústrias, quilômetro 154, se dá em razão de obras. A pista da direita está interditada e o trânsito segue pela esquerda. Então, atenção do motorista nesses trechos. As informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. E amanhã tem sessão ordinária e agora com novidade. A partir desta semana, a sessão tem início às 2h da tarde. E para falar sobre a pauta, nós convidamos a nossa estagiária Ariane Viana, que traz as informações. Bom dia, Ana Laura. 10 itens estão na pauta desta semana, com 5 projetos em segunda votação e 2 vetos para análise do plenário. Entre os projetos que entram para a primeira votação amanhã, o primeiro deles tem autoria do prefeito e trata das sanções administrativas para infrações cometidas contra o meio ambiente. Essa proposta define quais são as infrações ao meio ambiente e estabelece penalidades, como advertência, multa e suspensão de atividades. Além disso, oferece a possibilidade de termos de ajustamento de conduta, para casos em que é possível chegar a um acordo. Outro projeto que deve ser analisado pelo plenário tem autoria do vereador Douglas Carbone. A proposta obriga a instalação de detectores de monóxido de carbono em casas e apartamentos residenciais, que utilizem aparelhos aquecedores de água e sistemas de aquecimento a gás. Com relação aos vetos, o prefeito barrou trechos da mudança da loteria taubateana que detalham como será feita a distribuição dos valores arrecadados com a venda de bilhetes. O prefeito também vetou totalmente o projeto do vereador Diego Fonseca, que trata da criação da sala de integração sensorial para pessoas com transtorno do espectro autista ou de déficit de atenção. Esses vetos podem ser aceitos ou rejeitados pelo plenário, dependendo da concordância ou não com os argumentos do prefeito. Obrigada, Ariane. E agora você já tem um resumo do que vai acontecer na sessão de amanhã e quais os projetos estão previstos para serem votados. Participe! A sessão é transmitida ao vivo aqui pela TV Câmara Taubaté a partir das 2h da tarde. A gente conta com a sua audiência. E hoje é segunda-feira, a semana está só começando, né? A Câmara tem várias atividades programadas. A nossa estagiária Isabela Vieira conta os detalhes do que vai acontecer por aqui. Confira.
Bom dia, Ana Laura. Essa semana tem uma audiência e 2 solenidades além da sessão ordinária de amanhã. Os eventos começam hoje com uma solenidade para comemorar o Dia do Maçom e o Dia do Demolei. A cerimônia vai ser a partir das 6h30 da noite no plenário e os vereadores Richardson da Padaria e Vivi da Rádio apresentarão o discurso oficial. A sessão ordinária, você já sabe, acontece na terça-feira, mas agora com uma novidade. Os trabalhos começam às 2h da tarde e não mais às 4h, como você estava acostumado. Então anote aí na sua agenda a mudança no horário das sessões da Câmara. Na quarta-feira, dia 21, a partir das 2h30 da tarde, a Câmara comemora o Dia do Folclore e o Dia do Violeiro. Os vereadores Elisa Representa Taubaté e Gessé Silva apresentam a saudação oficial. Para fechar os eventos, na quinta-feira, dia 22, a partir das 2h da tarde, tem audiência pública para debater a alimentação nas escolas municipais por iniciativa do vereador Douglas Carboni. Todo mundo é convidado a participar dos eventos da Câmara, seja no plenário ou acompanhando pela TV. Então, reforçando a agenda da semana. Hoje tem solenidade comemorativa aqui na Câmara e vai ser transmitida pela TV Câmara. Ou você pode participar também aqui no plenário. O Dia do Maçom foi instituído em 1982 por meio de uma resolução. A autoria é do então vereador Alaor Fernandes Lima. Já o Dia do Demolei foi instituído por meio de decreto legislativo do então vereador Carlos Peixoto em 2014. Você também pode conferir a agenda no site e nas mídias sociais da Câmara. Participe, venha conhecer aqui a Câmara e acompanhar os nossos eventos. Obrigada, Isabela, pelas informações. E se você que nos acompanha quiser participar conosco aqui do nosso Boletim Câmara, fique à vontade. Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. É o número que aparece aqui na tela para você. DDD 12 3625 9525. Você pode mandar a sua opinião sobre as matérias e as notícias que nós trazemos aqui, também sobre a pauta da sessão, mandar fotos da nossa cidade, mandar a sua foto acompanhando o nosso Boletim Câmara e a sua mensagem para nós. Fique à vontade para participar aqui do nosso programa. E agora nós seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal O Vale destaca: em pleno inverno, as cidades do Vale do Paraíba podem registrar temperaturas de até 35 graus Celsius nesta semana, em uma nova onda de calor, segundo o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. As temperaturas mínimas também ficam elevadas, entre 13 e 18 graus Celsius. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: governo fez 251 reuniões com bets para regular apostas e 5 reuniões com grupos de saúde. Busca por atendimento devido a vício em jogo dispara e o Hospital das Clínicas de São Paulo suspende agendamentos até 2025. A manchete do Estadão: ministérios ameaçam cortar serviços a aposentados, água e internet, sob pressão do orçamento de 2025. Pastas pedem mais dinheiro no projeto orçamentário do ano que vem e alegam risco para funcionamento de atividades. O Ministério do Planejamento diz que proposta está em elaboração e não se manifesta. E, por fim, o destaque do portal UOL. Lula favoreceu cidades de aliados com 1 bilhão e 400 milhões desde a sua posse em 2023. Repasses ocorreram sem aval da área técnica ou justificativas detalhadas, em valores maiores do que os solicitados e com pedido de prioridade escrito à mão. Um projeto que pode mudar o teto de isenção de IPI para veículos PCD é aprovado em comissão da Câmara dos Deputados. Vamos entender essa mudança com o repórter Lucas Levin. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou um projeto que pode significar uma importante mudança para o setor de veículos para PCD. Relatado pela deputada Luciana Genésio, do PDT do Maranhão, o projeto propõe um aumento no teto de isenção do IPI, elevando o valor para R$ 221.347. O projeto visa garantir um acesso mais facilitado a veículos novos para pessoas com deficiência, promovendo maior autonomia e mobilidade.
Além do aumento no teto, a proposta estabelece que o limite será ajustado anualmente conforme a inflação, prevenindo defasagens futuras. Atualmente, pessoas com deficiência podem solicitar a isenção do imposto federal a cada 3 anos e vender o veículo após 2 anos. Desde 2020, existe um teto para essa isenção, que começou em 70 mil, passou para 140 mil e agora pode chegar a mais de 200 mil reais. Agora, o projeto segue para outras comissões da Câmara dos Deputados e, se aprovado, será enviado ao Senado. Após essa etapa, a proposta vai para a sanção ou veto do presidente da República. Obrigada, Lucas, pelas informações. E pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina encontraram uma substância semelhante à anfetamina, que é uma droga sintética nos cigarros eletrônicos. A repórter Tânia Vinhas fala mais sobre o assunto. Você sabia que os cigarros eletrônicos, também conhecidos como vapes, são proibidos no Brasil? Não se sinta mal por não saber. Cerca de 45% da população não sabe. O problema mesmo é que boa parte dos brasileiros associa esses cigarros a ser moderno e descolado, principalmente os jovens. Segundo o IBGE, quase 17% dos estudantes de 13 a 17 anos já usaram cigarro eletrônico. Os líquidos utilizados nos vapes podem conter ou não nicotina em diferentes concentrações, além de aditivos, sabores e produtos químicos tóxicos à saúde, até mesmo cancerígenos. E agora uma nova pesquisa encontrou uma substância semelhante à anfetamina nessa mistura. A descoberta foi feita por cientistas da Universidade Federal de Santa Catarina e da Polícia Científica do Estado. Na análise, eles conseguiram identificar a octodrina, que é da mesma família da anfetamina. Trata-se de uma droga sintética que atua no sistema nervoso central e causa agitação. Como consequência, afeta também o sistema cardiovascular. A droga estava presente em 3 marcas diferentes que circulam no Brasil, e em nenhuma das embalagens havia descrição da presença dessa substância, ou seja, as pessoas estão consumindo sem saber. Segundo Camila Marchione, pesquisadora envolvida, a octodrina também pode aumentar o potencial de vício nos cigarros eletrônicos. A pessoa vai ter que usar cada vez mais para sentir o mesmo efeito e evitar os sintomas de abstinência. É um caso sério para a saúde pública, ainda mais em um país que chegou a receber prêmios internacionais pelo seu trabalho de controle e combate ao tabagismo. Volto com vocês aí do estúdio. Obrigada, Tânia, pelas informações. E neste ano, a Anvisa proibiu a produção, distribuição, armazenamento e transporte dos cigarros eletrônicos. Essa medida reforça a lei já existente de 2009, que veda a importação, a comercialização e a propaganda desse tipo de produto em território nacional. E agora nós seguimos com a previsão do tempo. As informações são do nosso estagiário Murilo Henrique. Segunda-feira, Taubaté vai ter um dia de sol com algumas nuvens. Não há possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 13 e 32 graus. Os ventos podem chegar a 17 km por hora e a umidade do ar a 27%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 5h47 da tarde. Os dados são da Clima Tempo Meteorologia. Obrigada pelas informações, Murilo. E o clima quente, essas temperaturas elevadas vão continuar durante essa semana, viu? E com esse tempo seco, é muito comum que a gente já sinta os efeitos da baixa umidade do ar. A garganta seca, rouquidão, tosse, olhos secos também e até mesmo dificuldade para respirar pode ser um sintoma. Por isso é bom intensificar o consumo de líquido e evitar exposição externa nos horários mais quentes e secos do dia. Hoje, por exemplo, às 2 horas da tarde, o clima deve atingir a menor umidade do ar, em torno de 20%. Então, vamos todos nos cuidar. E foi firmado um acordo entre o Poder Executivo Federal e o Poder Judiciário que busca fortalecer o combate à violência doméstica.
O acordo prevê o aperfeiçoamento do formulário, instituído no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público em 2020, para prevenir e enfrentar crimes praticados contra mulheres no contexto doméstico ou familiar. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Lucas Levin. Representantes do Conselho Nacional de Justiça e dos Ministérios da Justiça e das Mulheres assinaram em Brasília um acordo de cooperação técnica para permitir que o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, o FONAR, aplicado a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, passe a ser eletrônico. A mudança resultará também na integração entre o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o SINESP, gerido pelo Ministério da Justiça, e a Plataforma Digital do Poder Judiciário, PDPJ. Segundo o Ministério da Justiça, a implementação do formulário eletrônico possibilitará que policiais, juízes, servidores do Poder Judiciário, membros do Ministério Público e demais integrantes da rede de proteção acessem com mais rapidez e eficiência informações que ajudem a identificar situações em que a mulher esteja correndo risco de ser morta ou de sofrer outras formas de violência. Na visão do CNJ, a integração entre as plataformas do SINESP e do PDPJ resultará em diagnósticos mais precisos sobre a violência contra mulheres e, consequentemente, na adoção de estratégias de gestão de risco mais eficazes por toda a rede de proteção. Obrigada, Lucas, pelas informações. E esse acordo é válido por 5 anos. Ele foi assinado pela ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, também pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Roberto Barroso. Bom, segunda-feira é dia da gente falar sobre saúde. E hoje, claro, não vai ser diferente. Só que dessa vez nós vamos falar sobre a saúde dos nossos bichinhos, animaizinhos de estimação. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o médico veterinário Daniel Camilo. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui e poder fazer parte dessa reportagem. Para a gente que é médico e veterinário, é sempre importante estar ajudando na saúde dos animais e, de forma secundária, ajudar também na saúde de toda a população. Obrigada, Daniel. Agosto é um mês de conscientização contra a raiva. Eu quero saber, a vacinação é a melhor, a mais eficaz maneira de prevenir os nossos animais de estimação? Sem dúvida, a vacinação ela é fundamental, tendo em vista que o vírus da raiva ele é 100% letal. Além disso, trata-se de uma zoonose. O que seria isso? Transmite dos animais para os seres humanos. Então, é muito importante que seja feita a vacinação. Vale a pena lembrar que, se não me falha a memória, ano passado nós tivemos 2 casos de raiva aqui em Taubaté e é uma doença muito triste. Leva realmente a óbito, não tem o que ser feito. Quando você diz que a doença é letal, ela é letal em todos os casos? Não existe aí situações em que o animal consegue se recuperar? Olha, não tem recuperação. Realmente é 100% de letalidade. Não existe nenhum tipo de tratamento como existem em outras doenças, como sinomose, parvovirose, enfim, doenças virais, mas realmente a raiva ela é fatal, 100% fatal. E quais são os sintomas dessa doença? Como a gente pode identificar que o nosso animalzinho está doente aí pela raiva? A gente percebe uma mudança, uma alteração no comportamento do paciente, dificuldade em se locomover, uma agressividade e até mesmo salivação excessiva por conta do vírus entrar na parte neurológica do paciente. E essa doença, ela já é transmissível desde o início ou existe um momento em que é mais fácil aí de contaminar seres humanos? Ela transmite desde o início, basta que tenha um contato através de mordida ou arranhão, ela já se manifesta, tanto é que existe uma vacina que é feita logo nos primeiros momentos que entra em contato, né? Mas o ideal mesmo é que seja feita a prevenção, que todos os animais sejam vacinados. Então, esse contato se dá através da saliva do animal? Da saliva, mordidas e arranhaduras. E quais são as maneiras que um animal pode se contaminar com a raiva? Você já adiantou que é uma zoonose que pode ser transmitida para os seres humanos também. Mas de que forma esse animal se contamina? Olha, os animais filantrópicos também fazem parte disso. Por exemplo, o morcego, né? A gente tem os morcegos aí que contribuem muito através de mordedura, passando assim para os animaizinhos de estimação e levando a doença à frente.
Existe algum local em que seja mais arriscado a gente passear com os nossos animais, pensando nessas doenças que acometem eles, locais que a gente deve evitar de levá-los? Locais que tem, assim, sabidamente morcegos, né? Muitas frutas, árvores frutíferas, lugares de mata, né? E lugares que têm animais em concentração, grande concentração soltos. Isso facilita, uma vez que, apesar do Ministério da Saúde ter vários esforços no sentido de campanhas de vacinação, mas mesmo assim a gente sabe que é difícil vacinar todos os animais e, infelizmente, ainda os tutores não têm uma plena ciência da importância da vacinação, não só para a raiva, mas com relação às outras doenças de origem viral e até mesmo transmitida por protozoários. E qual é a periodicidade dessa vacinação? Ou seja, de quanto em quanto tempo a gente precisa reforçar essa dose nos nossos animais? Certo. Essa vacinação ela começa a ser feita entre 3 e 4 meses nos nossos pacientes, cães e gatos, e ela precisa ser repetida anual. Tem gente que às vezes confunde, fala, mas doutor, eu já fiz quando era filhotinho, agora eu não faço mais. Não é assim. A vacina ela tem um pico de concentração plasmática no sangue. Ela fica atuando durante um período e depois ela vai diminuindo. Então a gente faz o cálculo aí e precisa reforçar essa vacina anualmente. Senão a questão de defesa do organismo já não é tão eficiente. E a partir de quanto tempo de vida esse animal já precisa ser vacinado? E aí a minha pergunta já envolve essas outras doenças que o senhor citou, mas também a raiva. Certo. Os animais, primeiro a gente começa fazendo a vermifugação, preparando ele para receber os antígenos, né? Então, eles começam a ser vacinados com 45 dias de vida. Na primovacinação, nós precisamos repetir essa vacina, assim como é feito no Covid e em outras doenças. A gente precisa fazer a primeira dose e com intervalo de 21 em 21 dias, no máximo 30 dias, nós precisamos repetir. Tem algumas raças específicas, por exemplo, no cão, o fila, o pastor alemão, o pitbull, entre outros, que a gente costuma fazer 4 doses de reforço. Quando a gente acaba essas doses de reforço, que é chamada polivalente, que pega sinomose, parvovirose, leptospirose, coronavírus entérico, não é o coronavírus que assolou aí a população recentemente. Então, depois de feito essas vacinas, a gente faz a antirrábica recomendada pelo próprio laboratório, que acaba coincidindo em 3 a 4 meses de idade. Certo, então, e essa antirrábica é a vacina contra a raiva, né? A antirrábica contra a raiva é a mais indicada e muito necessária. Agora, com relação a outras doenças aí que o senhor citou, existe uma maneira da gente identificar quais são os sintomas mais comuns também? Quais os sintomas que devem acender aquele alerta para nós enquanto tutores? Certo. Existe uma doença que é a segunda que mais mata depois da raiva. Como eu citei, a raiva é 100% letal. Mas nós temos a sinomose, que é uma doença também de origem viral. Ela costuma aparecer nessa época de inverno, onde os animais estão com a parte respiratória comprometida pelo frio, né? Então o sistema imunológico acaba sofrendo um pouco de déficit e é a hora que ele, através da respiração, ele acaba respirando o vírus. Ele, a princípio, ele tem afinidade pelo sistema respiratório. Em um segundo momento, ele vai para os linfonodos, que são os nossos gânglios aqui, que fazem parte do sistema imunológico. E, às vezes, ela pode parar por aí, dependendo do tipo de vírus. Existem vírus que têm uma força grande de penetração no organismo e tem relacionado também ao sistema imunológico do paciente. E aí ela pode ser freada. Mas se esse paciente não estiver com o sistema imunológico em dia ou se esse vírus estiver bem reforçado, ele ganha o sistema nervoso central, manifestando problemas importantes relacionados à parte de sistema neurológico. O paciente começa a apresentar o que a população conhece muito como descadeiramento, uma dificuldade muito grande em andar, né? Mas antes disso, como eu disse, acomete o sistema respiratório, então a gente vê secreção ocular, muitas das vezes de coloração amarelada, secreção nasal também, uma dificuldade respiratória, até mesmo diarreia. Então, esses são os sintomas, principalmente da sinomose, né? Nós temos outras doenças, como parvovirose, por exemplo, que provoca vômito e diarreia, muitas das vezes em jato, né? A própria giardia, que não é um vírus, mas é um protozoário, mas que também provoca esses sintomas gastroentéricos. Muitos colegas, às vezes, até confundem a questão de sintomas, né?
mas é basicamente a parte de vômito e diarreia, muitas das vezes, repito, com presença de sangue. E lembrando que vômito não é normal, né, doutor? Muitas vezes as pessoas podem achar, mas vomitou só uma vez, mas não é normal, não é comum. Afinal, a gente não tem episódios de vômito, então os animais também não podem ter, né? Perfeitamente. O vômito, ele não é normal. O vômito, normalmente, ele vem quando o sistema orgânico está com algum problema na parte gastroentérica. É uma maneira do organismo tentar se limpar daquela situação que está acontecendo. Então, o vômito, ele começou, já procure ajuda, leve ao seu médico veterinário de confiança, porque a tendência é o paciente ir desidratando, né? E pegando a parte também intestinal e diarreia, e aí somam as duas coisas, o que é muito pior, né? E também não temos facilidade em medicar pacientes via oral que estão com vômito. Então, se seu bichinho estiver vomitando, não dê água, não dê comida em grande quantidade, procure logo ajuda, porque a gente normalmente, nesses casos, a gente faz infusão pela veia, né, medicações que são injetáveis, poupando essa via oral. Uhum. Doutor, o senhor estava falando aí de outras doenças comuns e me veio à mente aqui a gripe. Inclusive, a gente fala bastante nesse período de altas e baixas temperaturas também, que a gente deve sempre proteger crianças pequenas, os idosos, e eu sempre incluo os animais de estimação aí nesse cuidado. Com certeza. De fato, a baixa temperatura causa gripe nesse animal ou a gripe canina, felina, ela é diferente? Não, as baixas temperaturas, como eu acabei comentando no início dessa reportagem, ela predispõe o sistema imunológico a uma deficiência, né? E eles têm facilidade de estarem adquirindo a gripe. A gripe nos cães, por exemplo, ela é desenvolvida através de um vírus chamado Bordetella bronticéptica. É um nome meio chato, mas a gente conhece ele vulgarmente como gripe dos canis ou tosse dos canis. Como toda gripe, ela é assim, autolimitante, ou seja, ela manifesta os sintomas, nesse caso é uma tosse seca, né, improdutiva e muito audível. Não vou imitar aqui que o pessoal vai dar muita risada, mas você vê que realmente tem alguma coisa estranha. É uma tosse muito alta, seca, você fala, opa, tem alguma coisa estranha aí, não está certo. O que acontece? Mais uma vez a gente volta ao sistema imunológico, que é o nosso protetor interno, ele está sempre ali. Quando ele falha, essa doença ela ganha, porque aqui, ó, vou explicar para vocês rapidamente. Normalmente a gripe ela se limita à região de faringe, orofaringe e traqueia. E o sistema imunológico em dia não deixa essa doença progredir. Se ela progride, ela vai para o pulmão, ganhando brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares e provoca uma pneumonia viral. E isso é gravíssimo, tá? Então, assim, existe a vacina, existem vacinas chamada vacina Bronquiguard, né, que a gente usa, é uma vacina importada, recomendada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. Eu costumo falar para os nossos tutores, principalmente pessoas que, cachorrinhos idosos principalmente, ou que ficam vários cachorrinhos juntos, vão para hotel ou ficam em abrigos, aí existe uma necessidade maior ainda de estar imunizando esses pacientes, porque ela espalha rapidamente no ambiente, através de tosse, secreções, espalha bastante. O senhor falou aqui durante a nossa entrevista também com relação ao vermífugo. Esse também é um cuidado que deve ser feito anualmente? Sim, não só anualmente e principalmente dependendo de onde esse pacientinho mora, né? Nós temos, às vezes, pacientes que moram em chácaras, pacientes que moram em casa, pacientes que moram em apartamentos, né? Mas, de qualquer forma, o vermífugo ele é recomendado. Ele começa a ser feito antes mesmo da vacinação, com 35 dias de idade no cão. No gato a gente pode começar a fazer também, porque a vacina ela é um vírus vivo ou vírus atenuado. E ela requer, mais uma vez, que o sistema imunológico esteja preparado para poder receber a vacina. Então, se o organismo está lutando contra uma outra infecção, no caso um parasito, ele tende a não responder bem à vacinação. Para responder bem à vacinação, precisa estar tudo certinho. Eu recomendo que seja feito de 6 em 6 meses o vermífugo, ou, para ser bem preciso mesmo, que seja feito o exame de fezes. É um exame super simples, barato, pode estar fazendo aí, levando no seu veterinário de confiança, fica pronto no mesmo dia mesmo, e aí a gente sabe que tipo de verme está presente ali, a gente consegue ver eles inteiros,
ou ovos mesmo, né? E a gente consegue até fazer um esquema de vermifugação mais eficiente de acordo com o tipo de verme ou até mesmo protozoário. Protozoário, para quem não sabe, é como se fosse um verme, mas ele é microscópico. Ele provoca as mesmas coisas que o verme, também se instala na parede ali intestinal, provoca pequenas lesões, tanto é que às vezes, quando ele consegue proliferar, ele provoca descargas de sangue. Então, você começa a visualizar ali nas próprias fezes alterações. No caso da giardia em si, que também é uma zoonose, essa vacina existe, tá? Normalmente a gente fala das principais, que é a raiva e a polivalente, que é sinomose e parvo, mas também tem essa da giardia. Por se tratar de uma zoonose, eu recomendo muito que seja feito, principalmente em casa que tem crianças e idosos, que possuem uma facilidade maior de estar adquirindo essa doença. Perfeito. E, doutor Daniel, para a gente encerrar aqui, com relação às vacinas, quando a gente tem um filhotinho, é recomendado não sair na rua com esse animal até que ele complete toda a vacinação? Com certeza. Eu sei que é difícil, todo mundo quando está com um filhote é a coisa mais linda, quer mostrar para o vizinho, quer sair com o bichinho na rua, mas não caiam nessa besteira, tá? Na verdade, sair aumenta muito o risco de estar adquirindo uma doença, porque os outros cachorrinhos, os outros gatos andam pela rua também, né? E uma vez que o sistema imunológico não está preparado, não tem resistência, entrando em contato, eles vão manifestar a doença. Lembrando que as vacinas existem porque a doença, uma vez instaurada, ela deteriora rapidamente o estado do paciente. O tutor vai gastar muito porque não é uma coisa fácil de se resolver. É preciso colocar em internação, fazer uma bateria de exames. O bichinho fica internado diversos dias, às vezes, recebendo fluidoterapia e outros cuidados necessários, com antibióticos, com analgésicos e tudo que o paciente precisar. Na maioria das vezes, a gente trata, são os sintomas, porque doenças virais, infelizmente, é o organismo que precisa ter tempo para poder reagir e realmente é o organismo que vai matar o vírus e voltar a restabelecer a situação. Esses animaizinhos, como eu disse, eles começam a ser vacinados com aproximadamente 45 dias de vida e nós repetimos as vacinas com intervalo entre 21 e 30 dias e, em geral, são 3 repetições, mas repito que em algumas raças que têm maior predisposição, é necessário fazerem 4 reforços da polivalente e, por último, a antirrábica, que é o que é recomendado pelo próprio fabricante. Então, ótimo, nesse início de vida, vamos segurar aí a ansiedade e é melhor se prevenir, né? Exatamente. Só um detalhe também, viu? Às vezes, o só não sair de casa não é o suficiente, porque a gente sai e a gente pega na sola do sapato também, às vezes pisa numa diarreia, pisa em algum vômito, alguma secreção de outro animal e leva para dentro de casa. Então, cuidado também onde pisa. Se quiser realmente preservar aí o bichinho que está suscetível, está numa fase de extremo cuidado, tira o sapatinho, deixa para o lado de fora. Além da casa ficar mais limpinha, né? Com certeza. Obrigada, então, doutor Daniel, pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade. Espero que em breve possa vir aqui e trazer mais informações, visando aí a saúde dos animais e também de toda a população. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. E o Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu o WhatsApp de compartilhar dados pessoais dos usuários com o Facebook e com o Instagram para fins publicitários. A repórter Tânia Vinhas volta para o nosso boletim agora com mais informações. O TJ de São Paulo expediu a liminar no dia 14, atendendo a uma ação civil do Ministério Público Federal e do Instituto de Defesa de Consumidores, o IDEC, ajuizada em julho de 2024. O Ministério Público e o IDEC alegam que, em 2021, o WhatsApp violou direitos ao obrigar seus usuários a aderirem a novas regras que viabilizam a coleta e o compartilhamento abusivo de dados pessoais com outras plataformas do grupo. Ainda segundo eles, a nova política do aplicativo de mensagens apresentava informações esparsas e genéricas para coletar informações não criptografadas que poderiam ser repassadas para o Facebook e o Instagram. As 3 redes pertencem à empresa Meta. Em nota, o conglomerado disse que não expandiu a capacidade do WhatsApp de compartilhar dados com a Meta e que adotará medidas legais cabíveis para evitar qualquer impacto aos usuários.
A Meta afirmou que tem colaborado com as autoridades competentes nos últimos 3 anos sobre esse assunto. A decisão do TJ obriga o WhatsApp a criar em até 90 dias um mecanismo que permite ao consumidor desistir da política de privacidade lançada em 2021. Caso não cumpra, a Meta terá que pagar uma multa diária de R$200 mil. Na ação civil, o MPF e o IDEC também pediram que, ao final do processo, a empresa fosse condenada em R$1,7 bilhão por danos morais coletivos. O MPF e o IDEC alegam que o WhatsApp ainda violou dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é responsável por fazer cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD, também é alvo da ação, porque, segundo eles, foi possível identificar falhas graves na atuação da ANPD sobre a conduta do WhatsApp. E agora, para nós encerrarmos, uma notícia boa. Depois de sofrer muito bullying por sonhar em ser astrônomo e engenheiro aeroespacial, um menino de 9 anos do Piauí foi convidado para conhecer o ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Ele conquistou um fato inédito no estado. É a primeira criança a se tornar um dos 10 sócios mirins da Associação dos Engenheiros do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Aluno da rede pública de ensino, Heitor Luiz Rodrigues de Queiroz não cabe em si de tanta felicidade. Ele é morador de Capitão de Campos, que fica a 135 quilômetros de Teresina. O menino se destacou no processo seletivo, que contou com 2 fases. Ele disputou com mais de 10 mil crianças. Agora, Heitor vê ainda mais perto o sonho de chegar ao espaço, porque ele vai visitar a sede da empresa brasileira de aeronáutica, a Embraer, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica e também o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE. É o que a gente sempre fala aqui no Boletim Câmara, né? Não há limites para quem se empenha nos estudos. Parabéns ao Heitor por essa primeira conquista e que todos os sonhos dele se realizem. E para você que ficou com a gente até aqui, essa foi a edição ao vivo dessa segunda-feira, dia 19 de agosto. Eu retorno amanhã com mais notícias e entrevista para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo dia, uma excelente semana e até mais.